Boa tarde a todos os telespectadores, né, do Núcleo Monarca João Lisboa. Nós somos do Núcleo Monarca João Lisboa de São Luís do Maranhão, né? Meu nome é Paulo, faço parte do comissariado do núcleo. A cobertura aqui de MRSAD também faz parte. Nós vamos agora iniciar uma videoconferência com o Bruno de Cerqueira, historiador, acerca da Lei Áurea, Princesa Isabel e todo o significado do dia 13 de maio. Então agora eu vou passar a voz a Bruno de Cerqueira e ele vai começar esse hangout. Bom, boa tarde aos caros amigos aí do Núcleo João Lisboa de São Luís do Maranhão. É um prazer grande para mim, uma honra estar com vocês essa tarde. E é sempre muito prazeroso falar sobre o abolicionismo. Eu estudo isso há muitos anos, né? Eu graduei em História na PUC do Rio de Janeiro já tem muito tempo, né? Foi de 99 a 2003. Antes disso, antes da graduação em História, já estudava e pesquisava sobre a vida da princesa Dona Isabel, que é conhecida como a Redentora, que é essa que está aqui no quadro, atrás de nós, né? Esse quadro, o Instituto Dona Isabel, é um quadro de 2006, quando nós tivemos os 160 anos dela. No ano atual, nós temos os 170 anos dela de nascimento. Então, eu, de fato, já desde muito pequeno, muito criança, eu diria, eu era muito interessado pela personagem histórica de Dona Isabel, talvez por influência da minha avó paterna, que era conhecida como Sinhazinha, foi conhecida assim a vida inteira, e era extremamente paradoxal em relação a essa personagem histórica de Dona Isabel, porque eu explico isso numa microbiografia que eu escrevi da minha avó, que está online também, num blog particular. A minha avó ela era muito paradoxal em relação a todas essas questões que eu passei a estudar depois. Os negros, o racismo na sociedade brasileira, a herança escravocrata, afinal de contas, pelo fato de que o nome dela, de família, o apelido pelo qual ela era conhecida, era Sinhazinha. E o nome mesmo, o prenome, Maria Amélia da Conceição, ela tinha 3 prenomes, era algo que muita gente sequer sabia qual era o prenome, né, quais eram os prenomes da minha avó. Apesar de algumas pessoas chamarem de Dona Maria, outros de Dona Conceição, outros de Dona Amélia, mas a maioria esmagadora a conhecia como Dona Sinhazinha. Então, por causa disso, e do fato da minha avó repetir muito o que o pai dela falava sobre Dona Isabel, o pai dela havia sido um desses tantos, né, do perfil coronelístico brasileiro, o meu bisavô, que era altamente contrário a Dona Isabel e que falava muito mal dela, né? Então, a minha avó tinha várias falas muito racistas, muito preconceituosas em relação aos negros, e ela fazia isso com naturalidade, ela não sabia refletir sobre todas essas questões. Isso me instigava a pesquisar sobre essa personagem, porque, por um lado, ela falava isso puxando da fala paterna, por outro lado, ela falava com muita alegria, quase chorava, no dia da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, quando na fazenda dos avós dela, dos meus trisavós, na família materna, né, e não na paterna, a minha bisavó, que era uma Sinhazinha, era a filha mais velha do casal, a minha bisavó, então, ficou muito feliz, ela tinha 12 anos de idade, mais ou menos, e eles choraram de alegria pela Lei Áurea. Então, isso me marcou muito a infância e a adolescência, eu sempre quis pesquisar, e depois, obviamente, fui crescendo e comprando biografias e lendo o que havia de disponível. Eu devo dizer que não é muita coisa, porque a personagem histórica de Dona Isabel é um grande paradoxo da história. Ela, a gente costuma dizer, ela é uma ilustre desconhecida. Ela é ilustre, não é? Ela é a personagem feminina provavelmente mais importante de nossa história, mas ela é desconhecida porque a sua biografia, os detalhes do seu percurso de vida no Brasil e, sobretudo, fora do Brasil, no exílio, são completamente desconhecidos da imensa maioria dos brasileiros, mas não só. Eles são completamente desconhecidos da maioria, diria eu, sem nenhum medo de errar, da maioria dos historiadores brasileiros. De fato, os historiadores brasileiros, em sua maioria, não conhecem detalhes da biografia de Dona Isabel, não sabem o que poderia ter sido o terceiro reinado, que não veio, que foi abortado em 15 de novembro de 1889, não sabem detalhes da história do movimento abolicionista. Agora, de anos para cá, está havendo uma nítida, na historiografia, né, que é a escrita da história, né,
está havendo uma nítida rebordosa do que houve antigamente, que era o desprezo pelo 13 de maio, o desprezo pela Lei Áurea em si, né? Porque a Lei Áurea é muito singela, ela tem 2 artigos, só que são 2 artigos potentíssimos, a Lei Áurea é potentíssima, e você só compreende isso se você estudar o curso do movimento abolicionista. De anos para cá, os historiadores têm conseguido revisitar essa temática, né, que é extensa demais, do movimento abolicionista, e têm conseguido resgatar a história desse movimento. O livro mais recente e que se constitui na maior pesquisa já feita e publicada por nós aqui no Brasil sobre o movimento abolicionista de fato é o da professora Ângela Alonso, da USP, que agora tem uma resenha no nosso blog no Instituto Isabel, de autoria de um jovem historiador mineiro, Marco Túlio Gomes. Esse livro, que eu posso mostrar aqui para os senhores, se chama Flores, Votos e Balas, não é? Movimento Abolicionista Brasileiro, de 1868 a 1888. Bom, é um livro fantástico, é um livro excelente, é o maior resgate histórico já feito sobre o percurso dos líderes abolicionistas, daqueles abolicionistas que não foram tão célebres assim. Agora, não é um livro perfeito, porque nada que nós humanos façamos é perfeito, né? Ele tem crítica, eu fiz pequenas críticas, a professora Ângela, ela aceitou de bom grado essas críticas, acho que falta ali no livro uma pesquisa, mas também não poderia, né, se for de outra forma, quando a gente escreve, a gente tem limitações, né? É um livro que não fala tanto do movimento abolicionista feminino, mas fala alguma coisa, mas eu acho que não enfoca, mormente, Dona Isabel, né? A baronesa de Loreto, a baronesa de Muritiba eram as amigas irmãs da Redentora que com ela trabalharam por esse fim glorioso da escravidão no Brasil, porque o movimento abolicionista ele não é um só, ele é um guarda-chuva, como costuma dizer o meu amigo Robert Davis, da Federal de Juiz de Fora, que também pesquisou sobre Dona Isabel. O movimento abolicionista é um guarda-chuva de ideias e ideais que convergiam para que a abolição fosse feita. A maior parte do movimento abolicionista era anti-indenizatória aos senhores, né? A gente não pode ficar anacronizando, a gente não pode achar que indenização aos escravizados, aos antigos escravizados, era a tônica do movimento abolicionista, porque, como diz a professora Alonso no seu livro, e todos os outros que estudaram o abolicionismo, ele se inicia como um movimento de elite. Ele é um movimento de gente ilustrada do Império do Brasil, parte até da nobreza brasileira, às vezes da aristocracia brasileira, como todo, às vezes não falando especificamente de nobres titulados, né? Ela lembra do Barão de Macaúbas, que é o professor Abílio Borges, baiano, famoso, como que ele inicia um movimento abolicionista fantástico da Bahia para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil, e como que ele vai angariando adeptos na juventude. O movimento abolicionista foi o maior movimento social do Brasil do século XIX. Ele concentrou em todas as províncias, quer dizer, no Brasil como um todo, milhares e milhares e milhares de militantes. Não foram só pessoas que aderiram e que, não é, quer dizer, achavam bonitinho, não. Ele foi conquistando adesões, conquistando militância, né? O movimento abolicionista se organizou localmente, regionalmente e nacionalmente. O grande líder do movimento abolicionista no Brasil, com a mente por trás de tudo, a mente brilhante por trás de tudo, não é Joaquim Nabuco, como todos nós poderíamos imaginar. Joaquim Nabuco é, sem sombra de dúvidas, o porta-voz maior desse abolicionismo, é aquele que tinha a verve, era o grande deputado, o grande parlamentar, mas ele mesmo reconhece, em minha formação e em diversos outros escritos, que a mente brilhante, por trás de todo o movimento abolicionista, era a mente de André Rebouças, que a gente chama no Instituto Dona Isabel e, em alguns estudos nossos, de engenheiro da nação brasileira, engenheiro do Brasil. Era a grande mente que queria, depois, no fim do segundo reinado, queria o terceiro reinado para a continuidade da monarquia, não tanto porque fosse um monarquista quanto mais, ele, Joaquim Nabuco, o próprio José do Patrocínio, eles não eram monarquistas quanto mais. Nabuco, com o tempo, se desenvolve um monarquista muito ferrenho, muito defensor
da forma monárquica de governo e de organização sociopolítica. Rebouças nos pode dizer que na juventude, ou Afonso Celso, ou todos aqueles grandes líderes, tenham sido na juventude monarquistas, porque eles eram influenciados pelos ideais da sua época, então na juventude eles eram republicanos, né? Era aquela fórmula de republicano e abolicionista que eles iam desenvolver depois. Só que com a política lhes tarimba a ser monarquistas, a defenderem a continuidade do Império na figura de Dona Isabel, desse terceiro reinado, para que as reformas sociais que o Partido Abolicionista, porque essa expressão Partido Abolicionista, em 1888 e 1889, ela surge, havia um partido liberal, um partido conservador, eles dominavam a cena política imperial, mas em 1889, 88, já quando eles obtêm a vitória parlamentar, em 1889 surge em cartas, em documentos vários, a expressão Partido Abolicionista. Nabuco diz claramente que o Partido Abolicionista de hoje será o Partido Nacional de amanhã. E pede aos amigos dele, da Confederação Abolicionista e de todos os movimentos abolicionistas provinciais e locais, que não adiram ao movimento republicano, porque o movimento republicano, que não tinha expressão parlamentar figurativa quase nenhuma, né, no final, na última legislatura, tinha conseguido eleger 2, ou conseguiria talvez 3 parlamentares. Esse movimento republicano, diz Nabuco, diz Rebouças, ele não é a favor dos negros, ele não é a favor dos antigos escravizados, ele não é a favor dessas pessoas que foram alçadas à condição de cidadãos brasileiros com a Lei Áurea. A Lei Áurea, então, a gente começou falando dela, ontem, né, se completaram os 128 anos dessa Lei Áurea, de ouro, né, foi assinada com uma caneta de ouro, uma das 3 canetas, uma das 3 penas de ouro com as quais que foram ofertadas à princesa imperial regente para que ela assinasse a Lei de Ouro, a Lei Áurea. Essa lei, ela escolheu uma, né? Uma havia sido ofertada pela maçonaria, ela não tinha muitas conexões com a maçonaria para aceitar, uma fora ofertada por um grupo de abolicionistas que homenageava os Orleans e os Bragança, né, que eram penas de ouro com pedras preciosas, frutos de subscrição popular do movimento abolicionista, né? Então, essa o Conde de gostou muito, obviamente, ele comentou em carta ao pai, tiveram a gentileza de colocar as armas dos Orleans e as armas dos Bragança nessa pena que ofereceram para Isabel, ele diz isso ao Duque de Nemours, pai dele, mas ela escolhe a pena que a Confederação Abolicionista, por meio do João Claro, lhe oferta a pena que vem do Quilombo do Leblon, tão bem estudada pelo professor Eduardo Silva, da Casa do Barbosa, que é outro amigo nosso, amigo do Instituto Dona Isabel. De maneira que Dona Isabel não é uma parva na história do abolicionismo, ela não é uma inadvertida, ela foi muito advertida pelo marido, inclusive às vésperas, diz ela no futuro que no dia 12 de maio de 88, sábado, em Petrópolis, Dom Gastão, né, que é o Conde D, teria dito: Isabel, tenha cuidado com o que você vai fazer, o que você vai fazer pode nos custar o trono. E ela, com a grande alma que ela tinha, como diria Nabuco, né, ela, de fato, sabia que Dom Pedro II estava à morte, né? Eles podiam a qualquer momento receber a notícia de que o imperador iria morrer, e ela se tornaria imperatriz naquele momento da morte do imperador. Talvez ele só voltasse ao Brasil já no caixão, né? Então, ela sabia que ela estava arriscando muito, porque poderia haver um golpe no sentido de que Dom Pedro voltasse, ela se tornasse a imperatriz, mas dessem um golpe, de alguma maneira, como deram depois, um ano e pouco, né? E a apiassem do poder, né? Inclusive, Mary Delpior, que também é amiga, também é ligada ao nosso instituto, ela investiga as conspirações em torno da família imperial, as conspirações palacianas com Dom Pedro Augusto, que era um sobrinho de Dona Isabel, herdeiro até o momento em que o filho mais velho dela se tornou o herdeiro quando nasceu, né, o príncipe do Pará. Ela investiga isso num livro que mistura um pouco de realidade histórica, de contexto histórico real, com ficção, né, que é O Príncipe Maldito, que eu, inclusive, ajudei a escrever em diversos aspectos, pesquisa, etc. Bom, então, Dona Isabel sabia que ela arriscava o trono, em algum sentido, sim. Não foi inadvertido isso. Ela, contudo, sopesou, como a gente diz no direito.
entre a liberdade, mas não só a liberdade dos negros, a equiparação social entre brancos e negros. Negros aí a gente está sinonimizando com escravizados, né? Porque é óbvio que havia na massa dos homens livres e pobres do Império do Brasil muitos negros, assim como havia muitos negros que não eram livres e não eram pobres, eram ricos, como a família Rebouças, né? Havia muitas famílias no Império. Na verdade, eu não arrisco nada em dizer que, como Gilberto Freire já colocava, a maior parte da aristocracia rural brasileira, da nobreza brasileira, não era branca como a gente imagina, não era branca loura de olhos azuis. Eu sempre comento isso com meus amigos. Essa nobreza rural brasileira, da qual a gente descende, em grande medida, pessoas de classe média, etc., ela pode ter se embranquecido muito, mas era uma nobreza, eram classes dirigentes, era uma aristocracia rural e parte dela urbana, muito mulata, diríamos, muito cabocla, muito mestiça, muito mesclada. Não é fantasioso imaginar, Gilberto Freire já dizia isso, que tinha um ditado no Império, e ele reproduz, de branca no Brasil só tem uma família, a imperial. Ele costumava brincar com isso. Então, e assim mesmo, né, a gente pode falar do ponto de vista da genealogia dinástica, as origens genéticas aí, mouras, né, que a família imperial tem lá nos idos da antiga conquista dos mouros na Península Ibérica. Mas é uma coisa muito antiga. A questão é que, de fato, a nobreza brasileira não era composta, como as pessoas imaginam, né, as classes senhoriais, locais, regionais, nacionais, por gente branca, loura, de olho azul, malévola, maldosa e pérfida, que escravizava os negros por serem negros. A instituição escravista, a escravidão, é uma aberração, é uma coisa completamente horrível e horrenda aos nossos olhos, mas aos olhos dos homens e das mulheres do século XIX, era naturalizada, era banalizada, era um horror, evidentemente, era um horror, era o motivo do atraso do Império do Brasil, né, no concerto das nações importantes da época, que eram as europeias e a norte-americana, que já começava a se lançar enquanto tal, era o motivo da vergonha dos brasileiros lá fora. O escravismo ele permeava a sociedade brasileira de uma tal forma que, quando uma pessoa negra escravizada se tornava livre, ela poderia adquirir escravo para se tornar senhorial. Na verdade, essa dicotomia, essa sociedade absolutamente marcada por senhores escravos, dizia de nós que a cidadania só existia para quem fosse senhor. Não importa que ele fosse branco ou preto. Para a linguagem da época, preto é a terminologia, né? Negro era até um xingamento, na verdade. Negro era a forma de xingar a pessoa preta ou parda, né? Exatamente porque já começavam as influências das teorias racialistas, raciológicas da Europa de meados do século XIX. Então, celebrar o 13 de maio não é celebrar a vitória de um abolicionismo de elite que deu a abolição, que deu a redenção para os escravizados, para os negros, sem que eles tivessem parte nisso. Isso, de forma alguma, procede essa crítica que os movimentos negros fizeram na década de 1960, 70, 80, 90, é uma crítica que hoje cada vez mais se desconstrói, graças aos estudos historiográficos sérios que mostram que o movimento abolicionista era um movimento que unia homens e mulheres, unia negros e brancos, unia nortistas a sulistas, uniu o Brasil. Foi uma coisa fantástica, foi uma coisa maravilhosa e que, infelizmente, foi desativada, obviamente, quando Dom Pedro II volta, a terceira regência de Dona Isabel termina. Ela não era uma amante da política mais do que uma amante da religião, ela amava bem mais a religião do que a política, embora essas realidades humanas, religião e política, sejam muito mais conectadas e ligadas do que a gente tende a fragmentar, né? Nós que somos homens e mulheres do século XXI, a gente fragmenta muito, mas quando você retorna no tempo, religião e política são cada vez mais imbricadas, e no caso do Império do Brasil, havia união, de fato, entre Estado e Igreja Católica, por causa do Padroado Régio, que era uma instituição portuguesa aboêmica, né? Então, Dona Isabel, que era bem mais religiosa do que política, eu volto a dizer, mas não era uma ignorante
política, não era uma parva, tinha sido educada, uma educação primorosa, com mestres e né, preceptora, a Condessa de Barral, que era uma mulher ilustradíssima, com os mestres, incluindo até mestre do pai dela, né? Quer dizer, o Marquês de Sapucaí foi professor de Dom Pedro II e foi professor de Dona Isabel. Então, e de Dona Leopoldina Tereza, sua irmã. Né? Inclusive, agora, no dia 20, o Instituto vai lançar o livro que não é do Instituto ou da editora Linotipo Digital, do nosso antigo presidente, Dr. Laerte Zanetti, é de uma editora do Paraná, de Curitiba, mas um livro que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é um livro sobre a educação das filhas de Dom Pedro II, escrito pela historiadora Jaqueline Aguiar, lá do Rio, que pesquisou muito no Museu de Petrópolis, muitos anos. Então, no dia 20, no Rio de Janeiro, nós vamos lançar esse livro, que já está aí à venda nas bancas, né? Os senhores podem adquirir. Se chama Mulheres Educadas para Governar, justamente. Né? Uma história das princesas de Isabel e Leopoldina, que era escrita no Pedro II. Bom, e tudo isso, eu diria que celebrar, portanto, o 13 de maio não é negar a vitória, em hipótese alguma, né? Não é negar a vitória dos negros no movimento abolicionista. Porque, inclusive, vejam bem, pelo amor de Deus, eu acabei de dizer, o líder maior do movimento abolicionista era André Rebouças. E André Rebouças era negro. André Rebouças era de uma família negra rica, importante. A família Rebouças era uma família, como diz Ângela Alonso brilhantemente no seu livro, uma família da aristocracia do Império muito importante. Né? O pai de André Rebouças, conselheiro, Antônio Rebouças, era uma pessoa muito próxima do imperador. André Rebouças era próximo de Dom Pedro II e depois ficou absolutamente próximo de Dona Isabel. Os filhos de Dona Isabel eram, digamos, apadrinhados, eram alunos, eram pupilos, em uma medida, de André Rebouças. Ele tinha muita relação também com o próprio Dom Pedro Augusto, que era o neto mais velho, e por causa disso relativamente predileto, de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. De maneira que André Rebouças é uma figura fulcral. Existe um livro, que é o Quinto Século, que justamente seria a nossa história, né? O nosso quinto século da história do Brasil, da querida amiga professora Maria Alice Rezende Carvalho. Esse livro dá conta da história do movimento abolicionista, enfocando mais a vida de André, enfocando esse abolicionismo que tanto prometeu ao Brasil e que tanto conseguiu, liderado por homens negros e homens brancos, em prol da verdadeira redenção. Eles chamavam de redenção essa obra, de retirar os escravizados da pérfida instituição escravista, que significava o iletramento, o analfabetismo, a boçalidade, né? Eram os termos da época já, a situação animalesca, né? a qual eles eram submetidos, retirá-los disso tudo e transformá-los em cidadãos. Portanto, a Lei Áurea não é, senhores e senhoras, em hipótese alguma, ela é um estatuto de igualdade racial que já existiu muitos anos antes do que existe hoje em dia. E aí não há nenhuma crítica destrutiva aos movimentos negros, é uma crítica construtiva, porque os movimentos negros, evidentemente, têm razão nos seus reclamos por reparação histórica. Isso é óbvio, isso é evidente. Tem de haver a reparação histórica que lhes foi negada pela República Velha. Ao contrário do que a maior parte dos historiadores gostam de insistir, às vezes, por falta de conhecimento histórico da transição do 19 para o 20, o cancro aí da história do Brasil não é o que era havido monarquia com escravismo, porque era a parte da história do Brasil do século XIX. Havia uma monarquia liberal, havia uma realeza, né? A monarquia é o sistema, quer dizer, é o próprio Estado monárquico. Havia uma realeza que é a família imperial brasileira, que era liberal na maior parte dos seus posicionamentos. Dona Isabel era um pouco mais conservadora em alguns sentidos, era ultra-religiosa, ultra-católica, mas era uma pessoa fantasticamente liberal em alguns sentidos, incluindo esse, né, quer dizer, de aderir ao abolicionismo, que era um movimento considerado revolucionário pelos reacionários que governaram o Brasil. Muitos governaram, né? Muitos vigentes. A Ângela Alonso lembra bem do símbolo que é o Barão de Cotegipe. Ele é um dos símbolos mores desse reacionarismo que insistia na escravidão como caminho glorioso de civilização do Império. Diziam esses enterrados, diziam esses políticos reacionários, que o Brasil só dava certo, só era grande, só era pujante, porque tinha escravidão dos negros. Ora, isso era uma barbárie, né?
E o interessante é que eles não refletiam, às vezes a condição deles era de fato, havia muita esquizofrenia, né, nessa administração do Brasil, porque eles não refletiam sobre a sua própria condição de mulatos, né? Quer dizer, o Barão de Cotegipe mesmo era um deles, né? E era interessante, não havia essa reflexão, né? Quer dizer, eu sou mulato, eu descendo de pessoas negras que foram escravizadas, mas eu banalizo isso, eu naturalizo de uma tal maneira que eu posso ter quantos escravos eu quiser, enfim. A família Rebouças, deve-se dizer, também tinha escravos, né? Então, os negros, volto a dizer, isso era banal, isso era o natural naquele século XIX brasileiro. E os movimentos abolicionistas, os vários movimentos abolicionistas, desconstruíram essa naturalização. Eles fizeram com que os brasileiros entendessem definitivamente que a escravidão nos mantinha no atraso. Se na década de 1830, 1840, políticos importantes defendiam que ela nos levava ao progresso, a escravidão, né, dos negros, porque ela produzia riqueza, na década de 1860, no fim, né, 1870, 1880, nessas décadas gloriosas, esses grandes abolicionistas convenceram os brasileiros de que essa instituição fazia com que nós ficássemos para trás no conceito das nações. Tudo bem, a gente era um grande império, a gente era um país continental. Os Bragança terem vindo ao Brasil fez esse fato histórico, esse processo histórico, de fato, fez com que houvesse unidade territorial, mas, diziam os abolicionistas, a nação não está feita. Existe Estado, existe território, mas não existe a nação. Os negros estão fora dessa nação, né? O povo era um conceito que eles misturavam muito. Isso é verdade. A Lei Áurea, portanto, é isso. Por isso que ela é tão singela, né? Ela diz, finalmente está abolida a escravidão neste país. Essa instituição execranda, né, que durante séculos, não só décadas, foi vigente no Brasil, antes no Brasil território luso-americano, colonial, depois no Brasil Reino Unido, depois no Brasil Império. Bom, vão dizer muitos historiadores, marxistas ou não, né? Às vezes o historiador nem se filia ao marxismo, mas dirão muitos deles que a monarquia só existiu porque existia a escravidão. No momento em que a escravidão acabou, também acabou-se a monarquia. Isso procede? Parcialmente, muito parcialmente, procede dizer que os homens que governavam o Império do Brasil, além do imperador, que era Dom Pedro II, eram monarquistas, em sua maioria, os homens que fizeram esse Estado Nacional brasileiro, e que eles defendiam a escravidão. Eles eram uma maioria. Então, desse ponto de vista, você concorda com a ideia de que havia um país continental mantido porque era uma monarquia, porque senão teria dispersado, evidentemente, seríamos 5, 6 ou 10 ou 20, sei lá, repúblicas latino-americanas. Esse país era uma monarquia, tinha aqui, os senhores estão vendo Dom Pedro II quando era jovem, a família imperial, lembra sempre o professor João Camilo de Oliveira Torres, o Brasil só ficou existindo porque tinha essa família aqui, né, no nosso território, lá no Rio de Janeiro, em grande medida, né? Houve as guerras, houve as rebeliões regenciais, mas a questão é que o símbolo era muito forte, do monarca unificando todas as diferenças regionais desse território brasileiro. E a questão é, os homens que governavam eram monarquistas e escravocratas. Então é por isso que essa crítica, em parte, é séria. Mas ela é uma crítica que não é completa, né? A gente, nos nossos trabalhos no Instituto, a gente sempre exalta a situação de que a família imperial, a realeza brasileira, não era escravocrata, né? Então isso é uma contradição fantástica que há no século XIX inteiro, né? Porque Dom Pedro I não era escravocrata, Dom Pedro I já escrevia pseudônimos, artigos de jornal, nos quais ele, lá ainda, né, no nosso período independentista, ele escreve a favor da abolição da escravidão, gradual, naturalmente, porque pensava, como José Bonifácio, que era um mentor intelectual dele e da imperatriz Dona Leopoldina, ele pensava proximamente ao que Bonifácio propunha. Então, Dom Pedro II sempre foi um gradualista em matéria de abolição da escravatura no Brasil, trabalhou por essa abolição. Não quer dizer com isso que Dom Pedro II tenha sido um abolicionista tal como a filha foi, quer dizer, que ele tenha aderido como Dona Isabel aderiu. Mas é óbvio que ele era abolicionista no sentido moral, no sentido filosófico e no sentido religioso.
Eles, então, a realeza brasileira sempre trabalhou para que houvesse a abolição da escravidão. Agora, é evidente que se de 1847 em diante o Brasil era uma monarquia parlamentarista, não governava o Brasil a realeza, não era um absolutismo, né? Não existia absolutismo monárquico de 1847 a 1889, de maneira que a família imperial podia ser muito abolicionista, podia defender, falar, fazer acontecer, mas quem governava de fato era uma maioria escravocrata. Então, se você pode ver que essa maioria escravocrata era monarquista, você pode enxergar isso, isso procede. Isso não significa dizer também que eles eram monarquistas porque eram escravistas e vice-versa, né? Como a historiografia muitas vezes, de uma maneira ardilosa, faz. A questão é que eles tinham sim uma visão de mundo em que o Brasil era importante, era grande, era imperial, porque era escravocrata, um Potegi tinha essa visão, por exemplo, mas você tinha líderes fantasticamente monarquistas, como o senador Dantas, a própria Alonso reconhece isso no livro o tempo todo, que, sendo extremamente monarquista, era extremamente abolicionista, né? Esse é um nó gordo na nossa história. Ao contrário do que muitos historiadores pensam, o problema, conjunto de problemas, o conjunto volumoso de problemas políticos e sociais da história do Brasil não está no segundo reinado que construiu esse edifício nacional. O problema está em que houve uma transição do 19 para o 20, em que ao invés de ter havido o terceiro reinado com o partido abolicionista, né, no poder, ou os abolicionistas no poder em qualquer, sob qualquer compleição, digamos, com qualquer constituição partidária, programática, ao invés disso, nós tivemos a República Velha, né? Ou Primeira República, não faz. O que são os 40 anos de Primeira República? São uma época de regresso do ponto de vista institucional, do ponto de vista democrático, do ponto de vista até liberal, porque havia um liberalismo falacioso da Constituição, né, das instituições, mas é óbvio que, na prática, não eram governos absolutamente liberais, eram governos autoritários. Houve um presidente da República Velha que governou os povos em estado de sítio, né, por autogovernar. Na verdade, a República Velha foi um atraso na história do Brasil, em grande medida. Né? Ao invés de ter havido, como eu falei, o terceiro reinado, houve ela. É isso que a gente fala do Instituto desde que a gente se constituiu. Ontem o Instituto completou 15 anos. Na verdade, o terceiro reinado, abortado com o golpe de 15 de novembro de 89, e os projetos abolicionistas não encampados, evidentemente, na República, que se constituiu por um golpe militar, uma pequena parte do oficialado, e que depois tem que se manter a ferro e fogo, né? A República, para ela se manter, ela teve que fazer, promover chacinas, né? Promover guerras. Ela matou a população pobre do interior da Bahia na Guerra de Canudos, uma guerra horrenda, um processo histórico, um episódio da história do Brasil horripilante e que também não é muito estudado, evidentemente, pelo simples fato de que aqueles campesinos miseráveis não eram a favor da República. De fato, eles não achavam que a República os representasse. Era uma crise de representação para a República. E ela não admitia, né, a ordem republicana, era uma ordem autoritária, extremamente autoritária. Não era uma ditadura civil-militar. No início, sim, evidente. Quando o Marechal Deodoro tomou, né, deu golpe, que ele nem se apresentou na frente de Dom Pedro II, que era um covarde. Quando ele deu o golpe, depois Floriano fechou tudo isso. Isso era uma ditadura militar, ferrenha, né, que matava as pessoas. Prendia, matava, enfim, fazia de tudo. Mas depois, os governos civis não eram governos liberais e democráticos. Né? Isso seria insano imaginarmos isso. Eles eram governos extremamente autoritários, não eram uma ditadura, mas eram governantes autoritários, eram governantes demofóbicos, racistas, contrários, evidentemente contrários à ascensão dos negros ou ao problema, tem até o problema indígena, né? Na Primeira República, vai surgir com o Marechal Rondon e outras pouquíssimas vozes que vão tentar defender os direitos dos índios, que eram absolutamente massacrados, né, pelas autoridades locais e regionais. Então, esse é o nó gordo da história do Brasil, e que não se estuda, né, infelizmente. A transição do 19 para o 20, a transição da monarquia para a república, ou nos termos lá do Gilberto Freire, a transição de regime patriarcal ou semi-patriarcal para o regime de trabalho livre, para o regime
capitalista, coloquemos assim, né? Um modo de produção capitalista, porque o nosso era um modo de produção escravista, patriarcal e escravista. Sempre lembrar que o regime de trabalho, mas também a compleição social do Brasil do século XIX era o patriarcalismo com o escravismo. Uma coisa está intrinsecamente ligada na outra. Não era um escravismo não patriarcal, né? Não era um escravismo matriarcal, por exemplo. Era um escravismo patriarcal, onde o chefe de família era essa figura que na época velha se chamará de coronel, né? Do Império. Já existia, claro, a Guarda Nacional, né? Então tinha capitães, né? Majores da Guarda Nacional, coronéis da Guarda Nacional. Na época velha, essa instituição vai ganhar uma outra face, né? Uma face de dominação absoluta, coisa que na época da monarquia não era nada tranquilo. O imperador tinha o poder de nomear os presidentes de província, isso vinha do gabinete, isso vinha do Conselho de Estado também, não eram nomeações ao alvitre por Dom Pedro II, mas tudo isso vai ser destruído com a Primeira República, porque a Primeira República, nós sabemos, é um pacto de oligarquias ferozes se mantendo no poder nos estados. É a estadualização das oligarquias, que já existiam, evidentemente, no Império, mas que vão deter um poder a partir dali, que jamais haviam detido. Então, essa transição absolutamente sinuosa, problemática, terrível, né, no olhar do grande Afonso Henriques de Lima Barreto, que completou 135 anos de nascimento ontem também, que o Instituto também celebrará no ano atual inteiro, essa transição terrível, né, do 19 para o 20, nos retirou, em algum sentido, se é que existe um trem da história, né, um bonde da história, certamente ela nos retirou desse caminho, desse trilho, porque a República no Brasil não foi sinônimo para a população brasileira, sobretudo os pobres, que eram em sua maioria negros e que continuam sendo em sua maioria negros hoje em dia. Ela não foi, né, um desfile cívico de cidadania, como gostariam, né, os pensadores republicanos que propuseram essa república durante o tempo da monarquia. Ela não foi um desfile de civismo, de patriotismo, de cidadania, né? Ela foi mais um desfile de oligarquia, de concentração de poderes nas mãos dos coronéis, de completo desprezo pelas leis existentes, de combate às manifestações culturais populares, de massacre, por exemplo, de herdeiros diretos do isabelismo, né? Que era a Guarda Negra da Redentora, que é trabalhada por um outro historiador nesse livro aqui, né? A Guarda Negra da Redentora, o ocaso, né? A Guarda Negra, a Redentora e o ocaso do Império, que é o professor Augusto Matos, aqui de Brasília. Os herdeiros diretos dessas instituições, né? Desses agrupamentos de negros capoeiras que trabalhavam pela monarquia, que eram monarquistas, evidentemente foram massacrados pela Primeira República, pela República Velha, porque eles ameaçavam a ordem vigente, né? Eles eram contra, evidentemente, eles eram contra governantes que eles sabiam que antes da Lei Áurea, depois, né, do que aconteceu com a República, eram pessoas que nunca foram favoráveis aos direitos dos negros, à supressão da escravidão. Então, ninguém é bobo, né, como se diz popularmente. Os antigos escravizados ou os seus descendentes sabiam muito bem que, na Primeira República, na República Velha, governavam aquilo que o André Rebouças chamava de landlords, né? Senhores feudais, entre muitas aspas, aí, senhores de terra e senhores de escravos, né, que com a ordem republicana conseguiam deter um poder fenomenal, completamente inoponível, digamos assim, coisa que no Império não era muito assim de forma alguma, né? Porque havia um imperador e haviam instituições que freavam esse poderio avassalador desses senhores locais e regionais. Bom, dito isso, acho que já falei bastante, né? Me coloco aí à disposição de vocês para os questionamentos. Zé Loredo aqui, que também é do comissariado do Núcleo, quer fazer uma pergunta primeiramente. Oi, Bruno, tudo bem? Tá me escutando? Ouvindo. Olha só, Bruno, antes de mais nada, eu queria agradecer muito por teres aceitado o convite
do nosso núcleo, do nosso comissariado para essa conferência virtual há cerca de 128 anos da abolição da escravatura. E pessoalmente, eu queria que tu comentasses, brevemente que seja, a relação da Igreja Católica com o movimento abolicionista. Aqui não se deve esquecer, principalmente com a leitura do livro Minha Formação, do Nabuco, a audiência que ele tem, a famosa audiência que ele teve com o Papa Leão XIII, e que resultou, se não me engano, na publicação de uma encíclica de Sua Santidade a respeito da abolição no Brasil. E eu queria que tu comentasses a respeito disso, qual era o posicionamento da igreja, dos bispos, do laicato, com a questão abolicionista no Brasil naquela época. Bom, o abolicionismo, como eu falei, era um guarda-chuva, né? Era um movimento guarda-chuva de muitas ideias e ideais. Havia um abolicionismo católico, que era o abolicionismo abraçado por Dona Isabel. É óbvio, né, que se há um abolicionismo ao qual ela se entregava de corpo e alma, era o abolicionismo católico, né, e não um abolicionismo qualquer outro, né, que tenha existido, né, um abolicionismo. Porque os autores abolicionistas, Rebouças, por exemplo, era um anticlerical, né? Rebouças não era um catolicão, como, aliás, Nabuco também não era. O Nabuco, de 1883, que escreve o abolicionismo, não é o Nabuco que vai escrever o abolu, né, em francês no original, que é Minha Fé, que a gente traduz depois. Bom, o Nabuco mudou muito. Nabuco, ele conta em Minha Fé, ou em O Abolu, a sua conversão ao catolicismo gradual, né? Houve a audiência, como você bem lembrou, com o Papa Leão XIII, que é conhecido na história e na historiografia como o Papa dos Operários, né? Por que isso? Porque Leão XIII escreve a Rerum Novarum, né? Das coisas novas. Quando, certa vez, o Papa João XXIII, hoje São João XXIII, vai falar sobre essa encíclica, ele diz: de novas não tinham nada, porque a doutrina social da Igreja tem 2000 anos. Portanto, durante 2000 anos se ensinou tudo aquilo que a DSI, Doutrina Social da Igreja, ensina. Se não se cumpriu, é outra história, porque nós humanos somos absolutamente falhos, absolutamente pecaminosos, né? Não há o que negar nesse sentido. Ser humano é, de um ponto de vista teológico, dogmático ou sistemático, ser falho, ser imperfeito, buscar os caminhos de santificação, sabendo que não serão alcançados em vida. Afinal de contas, a canonização é de alguém que já morreu, né? Não é por outro motivo. Dona Isabel, então, abraçava o abolicionismo católico, como eu falei. O meu amigo Robert, nas pesquisas do doutoramento dele, estudou muito um jornal que ela lia, um jornal católico, né, do Rio. Havia vários jornais, né, o Apóstolo. E nesse jornal de representação católica, que não era gigantesco, não era o maior, né, estava longe de ser o maior, os maiores jornais dos líderes abolicionistas eram o do Patrocínio, a Gazeta da Tarde, enfim, não era o Apóstolo e as folhas católicas, eram uma minoria se você compara com os outros, né? O pensamento social católico abolicionista não foi o maior, não foi o mais pujante. Devo dizer que Rebouças e Nabuco, e também Patrocínio era filho, imagina, espúrio, né, como se dizia na linguagem da época, filho natural de um padre, né? Então, o pensamento dos três é profundamente crítico da atuação do clero brasileiro, o alto clero, o médio clero, o baixo clero, em relação à escravidão e às propostas abolicionistas. Eles atacam veementemente as instituições eclesiais pelos seus homens, que, na verdade, eram padres, bispos, cônegos, que tinham escravos, inclusive eram fazendeiros e tinham escravarias imensas, né? Incluindo o próprio pai de José do Patrocínio. Mas, contudo, todavia, a história é sempre multifatorial. E é completamente... é uma iniquidade dizer que a Igreja, enquanto instituição religiosa, e o papado em Roma, por exemplo, apoiassem a escravidão. Isso é um absurdo, né? Porque, de fato, se o clero brasileiro, grande parte dele fazia vista grossa e era ele mesmo escravocrata, como a sociedade da sua época era,
a igreja não apoiava a escravidão, né? Isso seria assim como a igreja, ela sempre teve vozes importantíssimas, não só no papado, como chefiando ordens, né? Ou liderando ordens, às vezes, como não como titulares dos chefes, que se colocavam contra a escravização dos indígenas, né? Dos ameríndios, em primeira instância, e depois a escravização dos africanos. É bem verdade que o padroado régio fazia com que as leis, os decretos, os alvarás dos reis de Portugal, nesse Estado unido à Igreja, tivessem vamos dizer isso, classes, né? uma condução, digamos assim, vista socialmente como algo que era abençoado, porque vinha do rei, e o rei de Portugal tinha esse poder, né, até de instituir, né, os bispos, né, de nomear os bispos. É bem verdade, portanto, que, então, as instituições escravistas, elas eram beneficiadas, de alguma maneira, por uma igreja católica no Brasil e nas colônias portuguesas, que não combatia veementemente a escravidão ao longo dos tempos em que houve a escravidão, século XVI, a empresa colonial, marítima e colonial portuguesa, né? Século XVI, XVII, XVIII, XIX, é verdade isso? Claro que é verdade. Os homens são sempre os homens, né? Os homens da igreja são homens da igreja. É isso que Nabucco vai saber separar depois, com o tempo. Aquilo que é igreja, corpo místico de Cristo, né? A instituição em seu mandato divino, e igreja enquanto homens da igreja. Os homens da igreja eram homens do seu tempo, né? Eram filhos absolutamente do seu tempo, então eles eram escravistas, escravocratas também, como muitos do seu tempo. Agora, houve sempre vozes dentro do clero antipáticas, contrárias e combatentes da escravidão? Sim, sempre houve, sempre houve, né? A escravização dos indígenas, ela é absolutamente denunciada pelo Frei Bartolomé de las Casas, Vitória, né, foi outro que... Bom, chega a ser bobagem, porque havia uma quantidade imensa de vozes contrárias à escravização. Agora, você pode dizer também que havia um regime, né, digamos, não só de governo, né, a forma como essa sociedade se estabelecia politicamente, se administrava, ela era uma forma escravista? Era. Então, a igreja, que era unida ao Estado, iria se contrapor à escravidão, institucionalmente falando? Não, não ia. Agora, voltando ao abolicionismo em si, dos anos 1860, 70, 80, nós teremos vozes no episcopado e no clero, não só, né, bispos, contrários, né, à escravidão e favoráveis à abolição. Vozes que vão aderir, vozes que vão ser importantes, sobretudo para a Dona Isabel discernir essa adesão dela no momento fulcral do abolicionismo, que é o ano de 1888. Essa audiência em que Joaquim Nabuco vai ao Papa Leão XIII pedindo a encíclica dele para o movimento abolicionista divulgar e conseguir a sua vitória parlamentar mais rápida, é uma audiência que não foi debaldada, não foi baldada, porque ele teve a audiência, e dali em diante ele narra, depois, no futuro, no outro livro, como que vai se convertendo ao catolicismo dos seus antepassados, né, da cultura brasileira, etc. Essa audiência não foi baldada porque existiu. Agora, o resultado da audiência, que era encíclica, parcialmente foi baldado porque a administração brasileira, né, o barão de Cotegipe, tinha conseguido chegar à Santa Sé Apostólica um pedido de que o Papa não liberasse a encíclica, porque isso causaria comoções no Brasil. Então, quando a encíclica sai, a Lei Áurea já havia passado. E aí o que o papado faz, essa encíclica saiu, mas, como eu disse, então, no 13 de maio já tinha ocorrido, quando ela chega ao Brasil. O Papa, então, pelo menos, ele envia, em 28 de setembro de 1888, uma grande solenidade que ocorreu na Catedral do Rio de Janeiro, a famosa Rosa de Ouro, que era a honorificência mais alta da Santa Sé, ainda naquela ocasião, sobretudo para as mulheres, né? Aliás, era, eu creio que somente dada às mulheres, se não me engano, ou a santuários, né? Como se dá até hoje, o papado dá aos santuários, a Rosa de Ouro. E aí,
ele manda entregar o núncio apostólico no Brasil, entrega a Dona Isabel, numa grande missa solene, brilhante, a Rosa de Ouro, né? Que era o coroamento desse sacrifício que ela fez do trono pela abolição. Evidentemente que ali, naquele momento, ainda era um momento de ódios, né? Não ódios, né? Havia ódio, havia muito ódio da parte dos cafeicultores, de muitos fazendeiros, mas era um momento de louvações, né? A ela. Ela era colocada por muitos oradores abolicionistas como uma santa, como redentora, né? Quer dizer, quem inventou esse título não foi ela para ela. Ela não gostava disso, evidentemente. Ela era contra, né? Na verdade, ela era uma pessoa relativamente humilde, ela não gostava dessa aparência. Tanto que quando o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, institui uma comissão para erguer uma estátua dela enquanto redentora, com esse título, ela nega prontamente, ela manda o Conde de dizer aos senhores membros do Instituto Histórico que ela não admitiria uma estátua dela como redentora. E é aí que nasce a ideia, porque ela manda dizer isso, ela diz que redentor verdadeiro do gênero humano é o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, se você tem que erguer uma estátua para um redentor da história do Brasil e para um redentor de todo o gênero humano, essa estátua vai ser para o Cristo Redentor, né? O Sagrado Coração de Jesus, que redime, que tira o pecado do mundo. E o interessante é que a estátua do Cristo Redentor, né, ela foi feita muito tempo depois, né, dessas falas e dessas ocasiões abolicionistas, mas o interessante é que quando houve a pedra fundamental, isso foi em 1922, Dona Isabel tinha morrido um ano antes, mas as noras dela, Dona Maria Pia e Dona Elizabeth, Dona Maria Pia, que era nora e sobrinha, e Dona Elizabeth Orleans Bragança, elas estavam na cerimônia com o cardeal Arco Verde, na cerimônia de pedra fundamental da estátua do Cristo Redentor, porque havia um reconhecimento do clero de que essa estátua fora, de alguma maneira, uma invencionice, digamos assim, uma santa invencionice de Dona Isabel. Então, respondendo aí ao seu questionamento sobre os abolicionismos, né, que é no plural, de fato, que a gente deve falar, havia, sim, um abolicionismo católico interessante, importante, que não é estudado, porque o abolicionismo, como um todo, infelizmente, não é tão estudado. Hoje em dia, graças a Deus, isso está andando muito, isso está caminhando a passos largos, cada vez o interesse é maior. Desse abolicionismo católico fazia parte, evidentemente, o conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira. Por isso, Dona Isabel dá um golpe, de fato, o Barão de Cotegipe detestou, né, a atuação dela enquanto tal. Claro, no jogo político, nas cenas, nas encenações, no mise-en-scène político, ela não se fazia de inimiga do Barão de Cotegipe, mas na prática era, porque ele era emperrado, né? Ele era contra os projetos abolicionistas. Então, o que acontece é que ela consegue dar um golpe, apiá-lo do poder como primeiro-ministro, coisa que Dom Pedro II, né, nem teria feito dessa maneira, por ser bem mais conservador em algum sentido administrativo do que ela fez, mas ela era bem saída ao avô e à avó dela, então ela era bem, nesse aspecto, ela era bem mais impulsiva, bem, digamos, né, só dizer um pouco, bem menos racional e procrastinatória do que Dom Pedro II. E o que ocorre é que ela apeia do poder o Barão de Cotegipe e coloca o João Alfredo. Cotegipe chega a dizer, ora, nunca foi tradição do nosso parlamentarismo, da nossa existência de gabinete, que o sucessor seja o imperador, a imperatriz, no caso ela, a princesa imperial regente, né, o chefe de Estado, seja uma indicação. A indicação poderia ser minha, deveria ser minha, diz ele, né? Ocorre que ela desrespeita toda essa liturgia que favoreceria a um escravismo emperrado e coloca no poder o primeiro-ministro, presidente do conselho, João Alfredo Corrêa de Oliveira, que era igualmente católico como ela, né? Havia também um abolicionismo muito forte na maçonaria. A maçonaria era uma força evidente nas
Era uma das grandes agremiações políticas, digamos assim, né? Que no Império tinha sua força muito aparente, embora a maçonaria se caracterize por uma certa secretismo ou ocultismo, digamos assim, são coisas meio fechadas, mas era público e notório que uma quantidade imensa de dirigentes do Império era maçônica, e muitos desses eram católicos, né? Mas muitos não eram católicos, muitos eram contra o catolicismo na esfera política. E Dona Isabel, ela simbolizava, evidentemente, um catolicismo militante, um catolicismo político também, né? Se havia uma política de Dona Isabel, essa política certamente não era a política rasteira, a política das fraudes eleitorais que caracterizavam o Império. E que, obviamente, na República Velha só fizeram aumentar, né? Claro, evidente. A política, meu amigo Robert Stabe chama na tese de doutoramento dele, a política do coração. Essa política do coração é uma política absolutamente influenciada pelos princípios do catolicismo, pelos princípios do cristianismo. Isso é inegável, né? Dona Isabel, de fato, perdeu o seu trono, em grande parte por ser mulher, claro, havia uma repulsa à sua condição, né, de gênero, ela era mulher, mas em grande medida porque ela era católica, né? E ela era católica de uma maneira muito particular, ela era extremadamente católica, extremadamente fiel ao papado, o que lhe alcunhava na época o termo, que era relativamente pejorativo, de ultramontana. Então, isso, sem sombra de dúvidas, é motivo para as conspirações que levaram ao fim da monarquia no Brasil. E esse abolicionismo católico, portanto, você me pergunta, né, se havia padres e bispos muito expoentes, você certamente, como eu disse, né, os bispos não eram pessoas engajadas em movimento abolicionista, tanto quanto... e nem ela também era, né? Isso ocorreu porque era uma situação política, né? Era uma situação política. Mas, evidentemente, havia inúmeros padres abolicionistas, né? Claro. E isso até a Ângela Alonso também resgata no livro, um ou outro dos movimentos regionais que eram completamente acobertados pelos padres, etc. Agora, você vai ter de tudo. Você vai ter os padres que não estavam nem aí para a história de abolição, que eram favoráveis mesmo à escravidão. Mas você não vai ter bispos né, na história do Brasil do século XIX, que eram pessoas cultas, ilustradas também, defendendo a escravidão, né? O que havia era uma vista grossa, né, dos homens da igreja em relação a essa instituição, que era a instituição por excelência da política brasileira que então se fazia, né? E aí a gente tem que entender, a gente tem que entrar na mente, inclusive, desses homens e dessas mulheres que, como eu disse no início, banalizavam, naturalizavam absolutamente a escravidão no Brasil, né? Isso tinha que incluir os clérigos também. Assim, a universidade brasileira é muito permeada, né, pelo marxismo, a análise histórica do marxismo é a luta de classes, né? Então, assim, tu acabaste de citar a questão de Canudos, né, que os pobres se colocaram a favor da monarquia. Então, assim, segundo a teoria marxista, luta de classes, que é preponderante nas universidades, isso não poderia existir, né? Pobres defendendo a monarquia. E, assim, segundo a lógica da revolução política, né, segundo o marxismo, a república até então seria o que mais progressista havia no Brasil. E hoje a gente observa, por exemplo, o pessoal da MST fazendo trabalhos sobre a questão de Canudos, né, tentando pegar Canudos por uma via revolucionária. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que tem os estudos aí nos grupos monárquicos, né, como que tu fazes parte, a respeito dessa questão da monarquia com Canudos, um pouco depois, a questão de contestado? Como é que estão os trabalhos nesse sentido, assim, da monarquia com os pobres, esse movimento de campesinato, Canudos e contestado? Já se pode fazer, assim, uma espécie de contraponto à teoria marxista sobre esses dois fenômenos, esses dois eventos? Paulo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não ouvi completamente tudo que você falou, porque o microfone não estava bom. Mas, de qualquer maneira, eu entendi muita coisa que você colocou.
que a sua crítica é a uma historiografia predominantemente marxista, na qual os pobres não poderiam ser aliados da realeza, né? Eles não seriam aliados naturais da realeza, porque, numa teoria marxista barata, né, os pobres deveriam se aliar entre si para combater, né, a realeza. Eu imagino que tenha sido mais ou menos isso que você colocou. Bom, há diversos marxismos, né, meu caro? Há diversos marxismos, há o do próprio Marx, né? Mas há certamente os herdeiros dele que fizeram as maiores misérias com que ele colocou, e eu não estou aqui dizendo que eu seja arauto de Karl Marx, né? Apenas naquilo em que ele é um dos gênios da história da humanidade, produtor de conhecimento. Então, em tudo que ele produziu, eu sou um historiador cristão, né? Então, em tudo que Marx, ou Engels, ou qualquer autor da história da humanidade tenha produzido, e em que incida cristianismo, né, em qualquer reflexão filosófica em que haja pensamento cristão, eu vou concordar, eu vou aquecer. No que não há, eu vou me contrapor, evidentemente, né? Karl Rahner dizia, eu tenho até isso anotado aqui num artigo que eu escrevi sobre a possível, no futuro, beatificação e canonização de Dona Isabel. Karl Rahner dizia que é trabalho do historiador cristão enxergar cristocentricamente, cristologicamente, a história da humanidade. Então, a gente não precisa rechaçar os pensamentos que são, evidentemente, do ponto de vista doutrinário, anticristãos, como é o pensamento marxiano em grande medida, é um pensamento anticristão e anticatólico. A gente não precisa rechaçá-lo inteiro, porque é certo que se ele foi produzido nos 2 anos em que, depois da existência de Jesus, da existência terrena, evidente que ele tem influência cristã, né? Todo pensamento produzido 2000 anos depois, ou durante, né, esses 2000 anos, vai ter alguma influência cristã. Então, a gente pode aceitar naquilo que tem de cristianismo e rejeitar naquilo que não tem. Agora, uma historiografia marxista pobre, né, ordinária, que diga que, ou que não compreenda, que não queira compreender alianças entre a realeza de uma nação e o povo dessa nação, é uma historiografia ignorante, né, da própria história. É uma coisa estranha, porque, veja, a realeza ela se distingue da nobreza, né, ao contrário do que muitos historiadores não enxergaram. E aí a crítica vai ao próprio Marx, que muitas vezes, na sua obra O Capital, e em outras obras, né, os 18 Brumários de Luiz Bonaparte, o Manifesto Comunista, confunde nobreza e realeza, parcialmente, chamando tudo de aristocracia. A verdade é que a realeza e a nobreza não são a mesma classe em hipótese alguma, né, do ponto de vista de classes sociais, que é o que ele mesmo apregoa. A realeza é uma coisa, a nobreza é outra coisa, e o povo, né, entendido aí nem como realeza, nem como nobreza, nem como clero, é uma outra categoria social. E a questão é, ora, na história do abolicionismo brasileiro, isso fica patente, né? Essa tipologia de classe, né, a qual a gente está se referindo. A realeza era a favor da abolição da escravidão. A nobreza, em grande medida, era contra a abolição da escravidão, porque era da onde ela auria, né, os seus lucros e dividendos, as suas fazendas, né, as fazendas aí no duplo sentido, tanto o dinheiro quanto as extensões territoriais de que elas eram donas, né? E tem o povo e tem o clero. Bom, nessa tipologia que a gente está organizando. Bom, o povo brasileiro era, em 1889, e nas décadas seguintes continuou sendo largamente monarquista. Largamente monarquista. Você citou Canudos, né, que é na Bahia, quanto é estado de Santa Catarina. Paraná também teve revoltas, no Rio Grande do Sul teve revoltas, o Rio de Janeiro teve revoltas, o Maranhão aí de vocês, né, que vocês devem ter muito orgulho disso, Gilberto Freire diz claramente que, por ocasião da República de 89, nos meses que se seguiram, os fazendeiros escravocratas fuzilaram os negros antigos escravizados, agora libertos, agora cidadãos brasileiros, porque eles diziam: não vou trabalhar para patrão que é contra Dona Isabel, que é republicano. Se é republicano, eu não trabalho para o senhor. E aí, a raiva que se produzia em alguns fazendeiros era tanta que eles não queriam saber, eles simplesmente fuzilavam esses negros. Então, são heróis
de um monarquismo popular fantástico que existiu na República Velha, que foi, obviamente, dizimado, são heróis desconhecidos, mas que também cada vez mais estão sendo revisitados pela historiografia. Então você me pergunta, você diz, a historiografia marxista, ela então desprezaria essas eventuais alianças, que são históricas, meu Deus, né? A Revolução de Avid em Portugal é novamente o povo, em grande medida, parte dele, burguesia, né? Que é a parte do povo rica, né? Que não é nem nobreza, nem clero, nem realeza, né? A burguesia é a parte do povo que ascendeu e que é rica, né? É a grande classe detestada, em geral, pelos marxistas, né? Mas, na verdade, a monarquia portuguesa ela é muito particular e ela tem na sua história, o Estado monárquico português, a monarquia e até a realeza, uma valorização da burguesia, uma coisa interessante, né? Enquanto num sistema monárquico germânico, que era o que predominava no Sacro Império Romano Germânico, né? Enquanto que no monarquismo germânico você tem sempre uma dissociação clara entre nobrezas hereditárias e burguesias, na compleição estatal portuguesa e social portuguesa, essas coisas são mais fluidas, né? Logo, nobres burgueses eram alçados à condição de nobres, né? Dependendo do que decidisse o rei. Portugal, como vocês sabem bem, aí todos são, né, ilustrados, Portugal não possuiu o feudalismo que os outros estados nacionais europeus possuíram. Não é à toa que ele é o primeiro estado nacional europeu já do século XII para o XIII, né? Uma história fantástica, a da nossa pátria-mãe portuguesa, né? Nós somos filhos da África, filhos da Ameríndia, evidentemente, mas somos filhos de Portugal, evidentemente, claramente, né? E a história portuguesa é uma história muito interessante, muito rica, mostra muito bem que as alianças entre povo, né, entre os pobres, portanto, e a realeza, eram alianças muito recorrentes, às vezes, contra os interesses da nobreza, que você pode traduzir aí por muitas outras denominações, né, categóricas sociais. Então, a questão de ter havido na Primeira República Brasileira, na República Velha, aquilo que a professora Maria de Lourdes Mônaco de Janotti chama de subversão da República, os subversivos da República, ao ponto de as autoridades do Rio de Janeiro terem dito inúmeras vezes que quem financiava Canudos eram os conselheiros do Império que haviam sido apeados do poder, o conselheiro Visconde Ouro Preto, o conselheiro Domingos de Andrade Figueira, imagina, que era um reacionário imenso, mas que foi um monarquista orgulhoso na República Velha. Ele, uma vez, eu até me permito a ousadia de contar, que nessas acusações de que eles eram os mentores e os patrocinadores da causa canudense, da causa conselheirista, lá nos confins da Bahia, o conselheiro Andrade Figueira, uma vez, ele foi preso, né? E ele ficou de frente aos seus pares, ele era um grande jurista, né? Ele é um personagem que deveria ser biografado na história do Brasil, é um personagem rico também, ultra-reacionário. Na monarquia havia sido muito crítico do imperador, da família imperial, e chegava a condenar a monarquia, e na República Velha foi um monarquista, chefe monarquista lá do Rio de Janeiro. Então o conselheiro Andrade Figueira disse uma certa vez, os ministros do Supremo Tribunal Federal lhe perguntaram: Vossa Excelência não tem vergonha na pachorra de conspirar contra a República? E aí ele disse: conspirei, conspiro e hei de conspirar. Porque quem não conspiraria vendo a sua pátria em frangalhos, como vejo eu a minha? Então ele é um personagem muito interessante porque ele não tinha nenhuma identificação com esses pobres infelizes, campesinos miseráveis de Canudos. Mas ele dizia, eles estão certos em se contrapor a essa república que não é legítima, não é a forma de governo legítima da população brasileira. A população brasileira não quis a república. A população brasileira não foi favorável à república. A república só existiu porque foi um golpe de Estado militarista. E aí acrescentamos nós no Instituto, machista, chauvinista, racista. Um golpe de Estado que foi feito por parte do oficialato do Exército e que aderiu parte do oficialato da Marinha. Mas que, na verdade, se você tirar isso, na verdade, se a família imperial tivesse contraposto, né, como dito
muitas autoridades disseram, onde ele concordou, ele era marechal do Exército, a gente não é obrigado a aceitar nada disso, a gente se encurna de Petrópolis para Juiz de Fora em Minas, a gente vai ficar lá e a gente faz o contragolpe, isso vai ser absolutamente debelado. Agora, ocorreria derramamento de sangue, haveria um banho de sangue no Rio de Janeiro, especificamente. E Dom Pedro II, que na ocasião já era muito idoso, não tanto de idade real, cronológica, mas de mente cansada, né? Um homem que tinha governado o país desde, em teoria, né, em nome dele, houve os governos regenciais. Então, ele governava o Brasil desde que ele tinha 5 anos de idade, né, em algum sentido. Então, Dom Pedro II, que era imperador desde os 5 anos de idade, como diz Dona Isabel, para ele foi uma grande despachação, em algum sentido, o golpe republicano. E aí ele, óbvio, ele não fica feliz com o golpe, isso seria ridículo, mas ele aceita de uma maneira até, diriam, com razão, os pensadores monarquistas que vieram depois. De uma maneira indecorosa, Dom Pedro II aceitou esse golpe contra, não a coroa somente, coroa essa que também não lhe pertencia, né, que pertencia à nação brasileira e, portanto, ao povo. Né? Ele era o portador, ele era o imperador do Brasil. Mas, de uma maneira um pouco indecorosa, Dom Pedro II, por sua debilidade, né, das enfermidades, ele já estava absolutamente diabético, absolutamente fraco, né? Muito, ele dormia nas reuniões do Conselho de Estado, ele era caricaturizado por já estar muito avançada a sua senilidade, né? Dom Pedro II, então, de uma forma indecorosa, aceitou esse golpe, que absolutamente não é um golpe de Estado a favor do povo brasileiro. Se fosse a favor do povo brasileiro, esse golpe de Estado teria tido manifestações populares favoráveis a ele. Né? E esse golpe de Estado não teve. O que você teve depois, há um livro de uma professora do Rio que enaltece um certo republicanismo popular, o que você teve depois foi, de fato, líderes como um Patrocínio, que eram líderes abolicionistas, que aderiram a essa República de 89 e que acabaram conduzindo muita gente, né, a aderir à República, gente do povo, e não só pessoas das classes dirigentes que aderiram por interesse, né, os republicanos do 14 de maio, né, como se chama na historiografia, que aderiram por interesse à República. Né? Não é feito um estudo também avassalador sobre esses ditos republicanos do 14 de maio, né, o quão por cento, né, das classes senhoriais brasileiras aderiram à República. Eu vejo que não se pode dizer claramente que todo fazendeiro virou republicano em 14 de maio. Isso é uma bobagem, sem fim, porque as famílias eram gigantes, as classes senhoriais elas eram muito diferentes regionalmente, localmente, e eu não acredito, em hipótese alguma, que a maioria tenha aderido. Por outro lado, talvez até uma maioria, mas a gente teria que percentualizar isso, né? Por quê? 50%, 60% que aderiu, mas muita gente não aderiu. Muitos fazendeiros eram monarquistas e continuaram sendo, e não eram contra projetos abolicionistas, muito embora também não fossem a favor, talvez, né, de uma indenização aos escravos, porque eles eram a favor, né, farinha, pouco, meu pirão primeiro, de uma indenização a eles, fazendeiros, não aos escravos. Né? Mas havia projetos abolicionistas de inserção dos negros nessa sociedade agora livre, da mancha escravista, projetos esses que, obviamente, foram completamente debelados, baldados e massacrados com a Primeira República. Então, tentando aí concluir as coisas que você me perguntou sobre uma historiografia que insiste em negar alianças quando elas ocorrem entre realeza e povo pobre, povo simples, é uma historiografia pobre, naturalmente. É uma historiografia que não enxerga o óbvio, às vezes, em alguns processos históricos. A nobreza pode, muitas vezes, ser inimiga do povo, mas a realeza, em geral, nas histórias das monarquias europeias, das monarquias também fora da Europa e na história da monarquia brasileira, muitas vezes a realeza é uma grande aliada do povo e a nobreza é que não é, né? Muito claramente. Isso também não significa dizer que a nobreza seja inimiga da realeza sempre, inimiga do povo sempre. Não há essa... claro, é pobre uma visão marxista não requintada,
que diz que a eterna luta de classes é o motor da história, a economia é o motor da história, e a religião não tem importância nenhuma, a cultura não tem importância nenhuma. Quer dizer, imagina, a religião e a cultura são praticamente sinônimos em grande sentido, né? E, então, é pobre uma historiografia que pensa dessa maneira. Mas também eu devo dizer que não é uma historiografia que predomine hoje em dia. Os livros escolares didáticos são ordinários, porque são feitos sem supervisão, muitas vezes, né? Qualquer pessoa pode escrever um livro didático. E aí essa historiografia antiga, marxista de quinta categoria, é transmitida para os alunos. Mas, como dizia o ministro Vefor, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Cultura, o problema não é tanto que os alunos aprendem, o problema é que os professores aprenderam para poder ensinar o que os alunos aprendem. Quer dizer, a gente tem uma classe no Brasil que é a dos professores, completamente abandonada, né, nesse sistema educacional brasileiro, que é tudo menos eficaz, é uma classe de professores que não são atualizados, né, que não são capacitados devidamente, né, para dar aula, em grande medida. E aí eles vão ensinar lá aquilo que eles aprenderam, né, um monte de bobagem que eles aprenderam. Então, essa historiografia mais pobre, mais rasa, não é uma historiografia que tem predominado. Né? O que tem predominado nos estudos sobre abolicionismo é uma visão que deixa claro que as alianças políticas, né, os jogos políticos que foram jogados para que a Lei Áurea tenha existido em 13 de maio de 1878, esses jogos foram jogados por uma quantidade absurda, imensa de populares, né, de pessoas do povão mesmo, né, pessoas que não eram da nobreza brasileira, aristocracia rural, urbana, não eram da realeza, eles não pertenciam à família imperial também, não eram do clero, eram pobres, populares, às vezes, evidentemente, pobres, já bastante dignificados, exemplares cidadãos, ou seja, pessoas que tiveram acesso à instrução educacional, né, e ascenderam, né? O Colégio Pedro II, o projeto nacional, né, do Colégio Pedro II, a maior instituição de ensino médio, né, do Império do Brasil. Esse projeto que tinha nascido lá em 1837, ainda em administrações altamente conservadoras. O projeto educacional do Imperial Colégio Dom Pedro II e de todas as escolas que iam nascendo nas províncias, né? Esse projeto era um projeto de integração, era um projeto de superação da escravidão, em grande medida, mas são projetos que não vingaram, né? Como a gente já falou. Então, vamos lá. Bruno, eu sou o Lucas, a gente fez até o teste lá de tudo que está acontecendo aqui agora, o Hangout e tal. Eu queria saber sobre a possível reforma agrária que Dona Isabel faria depois da abolição da escravatura. Obviamente, não seria uma reforma agrária nos termos do socialismo, seria nos termos, imagino eu, do distributivismo da doutrina social da igreja. E o que tu pode pontuar para a gente sobre isso? Que é um assunto que eu me interesso bastante e ainda é meio turvo para mim. Sobre a reforma agrária, os projetos de reforma agrária, não é, desse terceiro reinado que foi abortado, que Dona Isabel, junto com esses homens que governariam, né, na nossa visão, né, André Rebouças, Joaquim Nabuco, Patrocínio, ele mesmo, Visconde Ouro Preto, João Alfredo, esses já governavam no final da monarquia, o senador Dantas, figura fundamental desse abolicionismo de elite que marcou a primeira fase do abolicionismo, como a professora Alonso tão bem explica. Mas então, para te responder isso, que é objeto de estudo de um amigo meu, Inoan Carvalho Urbinati, do Rio de Janeiro, da UERJ, e ele, portanto, tem mestrado e doutorado nessa temática, e eu lhe recomendo vivamente acessar os arquivos da dissertação dele, né, e a tese, né, de doutorado dele sobre isso. Os projetos eram vários projetos, né, de reforma agrária, do ponto de vista da liderança do André Rebouças, do Nabuco, etc. Agora, a coroa, né, a regente e Dom Pedro II, né, em 1889, eles iniciaram uma movimentação
para que essa reforma agrária fosse conduzida pelo parlamento. Aqui a gente tem o livro das falas do trono, né, o compêndio de todas as falas do trono, e aí eu vou ler para os senhores o pedaço da fala do trono de 1889, maio de 1889, em que Dom Pedro II, já no fim do seu reinado, né, que seria o reinado da filha, né, ele então pede ao parlamento que inicie a reforma agrária. Eu devo lembrar também, antes de tudo, um fato muito simbólico, muito interessante, muito importante, que é pouquíssimo analisado pelos historiadores da abolição. Na hora em que a Lei Áurea é assinada, o ministro que assina a lei, junto com a princesa imperial regente, o ministro Rodrigo Augusto da Silva, ele é o ministro justamente de obras públicas, né? Esse Ministério de Obras Públicas e de Assuntos, digamos, fundiários do Brasil, né? Esse ministério, por que é ele que assina ali, né? Assim, embaixo, né? e não o presidente do Conselho de Ministros? Justamente porque era um assunto que dizia respeito à reforma fundiária ou reforma agrária que o Brasil passaria a, dali em diante, né, trabalhar. Era um dos assuntos de proa, né, que o abolicionismo tinha trazido. Então a questão é, assina o Rodrigo Augusto da Silva não é à toa, né? Não assina o ministro do Império ou o ministro das Relações Exteriores, não é isso? É um assunto interno, absolutamente interno, né? É um assunto de organização, né, e de gestão do território nacional do ponto de vista fundiário, dos assuntos fundiários, né? E aí, Dom Pedro II, na fala do trono de 1889, ele abre, então, a Assembleia Geral do Império, que é o parlamento, seria o Congresso Nacional hoje em dia, e ele diz, né, augustos, digníssimos senhores representantes da nação, e aí ele vai falando, né, tudo que aconteceu, as falas do trono são ótimas, elas sempre vão contando tudo que aconteceu na sessão, durante a sessão legislativa anterior, e aí ele diz, em relação à abolição, em tais circunstâncias, muito se recomenda ao vosso patriotismo, ele está dizendo para os deputados e senadores, né? Instituições de crédito que prestem recurso à maior atividade industrial e operem a conversão do nosso meio circulante, colocando-o seguro e definitivamente em bases normais. Está falando das finanças, da melhoria das finanças. E aí vem, em virtude da emancipação civil, é a Lei Áurea, que decretastes na sessão transata anterior, vai prosseguindo regularmente a substituição do trabalho, sem os abalos profundos que em toda parte sucederam a crises desta natureza. Ele está dizendo que a abolição no Brasil foi, comparando com outros estados nacionais, uma abolição não pacifista, porque, como diz Alonso, teve muita bala na história, né? Teve muita morte, né? Infelizmente. Mas não foi guerra, não houve guerra no Brasil como houve na história norte-americana, na história estadunidense. Então, é disso que ele está falando aqui. Ele, então, diz, a classe agrícola, né, os potentados rurais, a aristocracia rural, a classe agrícola compreendeu que ficara inútil e sem valia uma propriedade que nem era mais suscetível de posse, e inaugurou resolutamente o novo regime de trabalhadores livres, trabalho livre, do qual provirá a regeneração e o aumento das indústrias no Brasil. O governo tem auxiliado com os meios que lhe concedestes esse movimento da transformação econômica e social, assim que tem posto maior empenho em estender a rede de viação férrea, quer autorizando o prolongamento das estradas pertencentes ao Estado, quer concedendo garantia de juros para as que podem ser construídas em condições vantajosas por empresas particulares. Não têm sido menos solícitos os altos poderes do Estado em auxiliar a agricultura e outras indústrias, favorecendo a corrente imigratória, já avolumada e em grande parte espontânea, pelos exemplos de prosperidade dos estrangeiros que procuram a nossa pátria. Acenderam as estradas no ano passado
ao número de 131 mil imigrantes, o que era um número muito considerável para a época. As dos últimos meses anunciam resultado maior. Para fortalecer a imigração e aumentar o trabalho agrícola, importa que seja convertida em lei, como julgar vossa sabedoria, a proposta para o fim de regularizar a propriedade territorial e facilitar a aquisição e cultura das terras devolutas, aquelas terras que não são propriedade particular, não é propriedade privada, terras consideradas devolutas ao Estado, não é isso? Do ponto de vista do direito agrário. E aí ele diz, nessa ocasião resolvereis sobre a conveniência de conceder ao governo o direito de desapropriar por utilidade pública os terrenos marginais das estradas de ferro que não são aproveitados pelos proprietários e podem servir para núcleos coloniais. Cumpre-me lembrar-vos a necessidade de adiantar a discussão do Código Penal e do processo militar. Bom, aí ele já vai em outra seara. Mas a questão é, essa fala do Trono tem esse detalhe, né, um detalhe fulcral para entender o golpe de 15 de novembro. Ela fala claramente que o governo imperial, os ministros, né, de Dom Pedro II, já no fim do Estado, né, já próximo do terceiro reinado, eles queriam uma reforma agrária. Uma reforma agrária que considerasse as terras devolutas do Estado para os fins de colonização agrícola, né, os núcleos coloniais dos imigrantes, mas ali ele está falando de desapropriação das terras em que passavam as vias férreas. Havia também os projetos de André Rebouças, das terras ribeirinhas, etc. Bom, esses latifúndios brasileiros, eles impediam esses núcleos colonizatórios dos imigrantes ou dos antigos negros, que eram escravizados e que agora eram homens livres. Por que impediam? Impediam justamente porque não queriam, né, tinham pavor da ideia de já terem perdido os escravizados, já terem perdido a mão de obra e agora iam perder terra. Então, segundo o professor Zé Murilo de Carvalho, e segundo vários outros historiadores, houve ali o que ele chama de divórcio, né? Um divórcio muito aparente entre a classe rural, a classe agrícola, ou os nomes que a gente queira dar, vários nomes para isso, as classes dirigentes senhoriais agricultoras e a realeza. Esse é um problema grave. No momento em que eles entendem que a realeza não mais ajudará a defender os seus interesses e defenderá somente os interesses de negros antigos escravizados e imigrantes. Só que era uma visão completamente imbecil, né? Falar o português, claro, porque a reforma agrária que teria vindo teria sido uma reforma pensada em pequenas propriedades, como dizia André Rebouças, Nabuco também, mas ela não seria uma reforma agrária, uma reforma agrária simplesmente confiscatória, né? Ela levaria em conta as terras devolutas, que eram muitas, né? E naquela época a gente não tinha a capacidade que a gente tem hoje, né? A agrimensura de medir, né? O que seria terra particular e terra pública. Era uma enorme confusão ainda nos anos 1880 e 1890, então é óbvio que havia muita terra em que você tinha dúvidas se era propriedade privada ou era propriedade ou era bem público, e aí, nesse sentido, evidentemente, a reforma que teria havido, ou as reformas que teriam havido, seriam reformas que levariam em conta tudo isso, né? Não seriam reformas confiscatórias de terras, pura e simplesmente. É certo que, de alguma maneira, também haveria fundos, como se fazia para libertar os escravos, fundos de emancipação, haveria fundos de recolhimento para indenização às terras que fossem eventualmente desapropriadas. Agora, é óbvio que, nesse momento, os republicanos apresentam uma plataforma em que eles garantem aos senhores de escravos e de terras que eles não seriam maculados em seus latifúndios com a República. E aí é óbvio que há uma adesão de uma quantidade significativa, gigantesca, de fazendeiros aos programas, que até então eles nem tinham muito, né? Muitos não tinham nem noção, aos programas do Partido Republicano e ao abandono, não é, da monarquia e da realeza por parte desses fazendeiros, que eram as pessoas que detinham o poder local e regional.
Essas reformas, se Dona Isabel reinasse e esses homens com ela governassem, teriam mais a cara, se é isso que você perguntou, de reformas influenciadas pela doutrina social da igreja, pelo pensamento católico social, do que por um pensamento socialista? Ora, óbvio, porque o pensamento socialista no final do século XIX no Brasil ainda não era um pensamento, difundido, né? Era um pensamento completamente restrito, né? Nabuco era às vezes xingado, né, de socialista ou comunista. Isso era um xingamento naquela ocasião. Rebouças também por parte dos grandes latifundiários reacionários que estavam presentes no parlamento. Mas isso era uma coisa, isso não era digamos, não era a grande tônica, né, dos reacionários que se contrapunham a toda essa projetificação abolicionista do Terceiro Reinado. Eles não diziam que a realeza tinha virado socialista, porque seria completamente anacrônico a gente colocar nesses termos, né? Mas eles, sem sombra de dúvidas, se sentiram traídos, em algum sentido, pela realeza e a abandonaram. Então, a realeza tinha a legitimidade do culto popular, ela tinha a legitimidade de muita gente das classes médias urbanas, que, por sua vez, aderiram ao republicanismo também. Então, quer dizer, havia uma divisão, uma cisão grande, né? Havia grande parte das classes médias urbanas já a favor da República, contra a monarquia, contra a Dona Isabel, contra o Terceiro Reinado, mas também tinha gente que era a favor, evidentemente. Então, o que ocorreu ali foi isso, mas tem a ver, sim, com esses projetos de André Rebouças. André Rebouças, ele dizia que a democracia rural, era assim que ele chamava a possibilidade da implantação da reforma agrária, né? Ele chamava de democracia rural. A democracia rural viria como parte de projetos liberais, né? Não eram projetos socialistas, eram projetos liberais, de economia liberal, né? Eram as influências que ele, Nabuco, tinham, né? Afonso Celso, Toné, todos eles, o senador Dantas, né? Todos eles teriam governado, né? E ele, então, diz que essa democracia rural, ela será exitosa, ela existirá, ela será conduzida com a continuidade da monarquia e com o Terceiro Reinado. Só que tudo isso acabou. Ele, quando existe o golpe, ele está com a família imperial em Petrópolis, ele segue banido, exilado, junto com a família imperial, né, no mesmo navio, e ele diz, ele vaticina, né, e diz uma frase que é tenebrosa para a história do Brasil, né? Ele diz: acabou-se a civilização brasileira. Ora, com isso ele estava dizendo que a república que entrava não era um projeto de ordem e progresso, como ela se intitula, né? Positivisticamente lá, o apostolado positivista, a igreja positivista do Rio de Janeiro queria intitular. Na cabeça de André Rebouças e dos líderes abolicionistas que não apoiaram a República e que foram perseguidos por ela, a República ela era regresso, ela não era progresso, ela seria visivelmente contra os projetos progressistas da monarquia que em 1888 e 1889 abraçou o abolicionismo. De maneira que esses projetos de reforma agrária são projetos que fazem parte, de novo, a gente vai usar a mesma expressão, do guarda-chuva abolicionista, né? Os abolicionismos variavam de autor para autor, mas o abolicionismo de Rebouças, né, rebouciano, vamos dizer assim, e o nabuquiano, eram projetos de democracia rural. Eram projetos de pequenas propriedades para imigrantes e antigos escravizados terem a sua terra, produzirem, e com isso o Brasil, que era, e até hoje é, né, um país do agronegócio, da agroindústria, diziam eles, o Brasil será pujante, será gigantesco, se manterá já como já é relativamente bom, ele será poderá ser até uma potência, né? A grande potência agrícola do mundo, etc. Bom, isso certamente não se daria com o latifúndio, a concentração fundiária,
o desequilíbrio gigantesco, né, entre proprietários, né, uns detendo quase tudo e a imensa maioria detendo quase nada. Agora, uma coisa terrível que ocorreu na República Velha foi que houve, sim, distribuição, em algum sentido, de terras para os imigrantes. Isso ocorreu. Então, se você for descendente de um imigrante germânico, um imigrante itálico, um imigrante até japonês, depois os japoneses vieram, né, chegaram também, você teve muito mais chances, né, de ascender pelo seu trabalho agrícola, né, pela sua agricultura, do que o antigo escravizado, que era negro, porque a República Velha era extremamente racista, né, na sua forma de governar e de administrar. Então, você teve, para os negros, sobrava a marginalização social. Daí tem havido o nascimento das favelas, né? A terminologia favela tem a ver com a Guerra de Canudos, tem a ver com uma planta, enfim, e que havia lá durante a guerra, e um soldado teria trazido, teria plantado ali no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. E aí, enfim, isso é uma das explicações para o termo favela. E a verdade é que a favelização, esse fenômeno que se iniciou no Rio de Janeiro e que hoje em dia é de todas as capitais brasileiras, é das cidades até do interior do Brasil, um fenômeno horrendo. Esse fenômeno tem a ver com o fato de que aos negros sobrava serem os marginais dessa sociedade oligárquica, feroz, que foi a sociedade brasileira da Primeira República. Então, as reformas agrárias teriam ocorrido. Nós não podemos dizer em quais moldes, mas é certo que nós podemos dizer que esses projetos de André Rebouças, Joaquim Nabuco, senador Dantas, existiram. Ponto número 1. Ponto número 2, esses projetos, obviamente, estavam encaminhados pelo Ministério da Agricultura e das Obras Públicas lá, né? Enfim. Esses projetos, eles teriam sido vigentes, eles teriam, de alguma maneira, sido implementados num terceiro reinado que não houve, num terceiro reinado abortado. Por quê? Porque havia um compromisso, claro, da realeza, aí sim, né, de Dona Isabel, com um pensamento social católico, né, que é muito bem expresso na Rerum Novarum e nos outros textos da DSI, e que é um pensamento que diz que, todos os senhores sabem aí, como estudiosos de catolicismo, que os bens da terra, né, são destinados universalmente a todos os viventes, né, a todos os humanos, e que, portanto, essa destinação universal dos bens não permite que haja latifúndios improdutivos e miseráveis sem terra, digamos. Aquela fórmula, né, do Chesterton, ou que o Papa Francisco tanto repete: ninguém sem terra, ninguém sem trabalho, ninguém sem teto. Ora, isso não é comunismo, isso não é socialismo, isso é cristianismo puro, isso é catolicismo na veia. E é evidente, como diz meu padrinho, o professor Otto Alencar de Sá Pereira, no livro que a gente publicou em 2006, dos 160 anos de Dona Isabel, o compêndio do Instituto, né, que é um livro de alguns textos que eu assino. Como ele diz lá, ela foi a redentora dos escravos, a redentora dos negros, né? Se ela tivesse reinado, ela teria sido a redentora de todos os pobres do Brasil. Isso ele diz, porque ele sempre acreditou, porque ele sempre estudou, mas não só por isso. Porque João Camilo de Oliveira Torres também diz isso, né? João Camilo, num dado momento, e eu reproduzo isso nesse livro que eu estou citando, que é o livro do Instituto Dona Isabel, ele diz: o Brasil é um país que se prolonga das casas grandes com as senzalas, dos sobrados com os mucamos e dos apartamentos com as favelas. A frase é de João Camilo, um grande pensador cristão católico brasileiro, que os senhores gostam muito, eu sei, porque o Loredo, a editora dele, está justamente reeditando os títulos de João Camilo de Oliveira Torres. E João Camilo diz: um dia uma dona Isabel, rediviva, ele não usava essa expressão princesa Isabel, essa expressão é uma expressão muito errônea do ponto de vista historiográfico, porque ela acaba por aceitar
um olvidamento proposital da personagem de Dona Isabel, que foi um olvidamento que a historiografia republicana fez. Então, falar Princesa Isabel somente é um problema, é uma armadilha historiográfica teórica, que não vem ao caso de destrinchar aqui agora, que está nos escritos nossos do Instituto, mas a questão é, ele diz claramente, João Camilo, Dona Isabel, um dia, uma Dona Isabel rediviva, né, ressuscitada politicamente, existirá nesse país e dará casas a todos os pobres. Era isso que ele estava se referindo. E aí a gente poderia ver parcamente o Minha Casa Minha Vida dos governos, dos últimos governos, como essa tentativa. Parcamente sim, parcamente sim. Nós não podemos falar contra todas as medidas sociais dos últimos governantes do Brasil, sejam eles a presidência do Fernando Henrique Cardoso, do Lula da Silva ou agora da presidenta deposta Dilma Rousseff. A gente não pode contrapor a tudo. Parcamente, eles tentam, né? Sempre houve esses programas habitacionais, né? Mas reforma séria ocorreria nesse país se as reformas fossem de base educacional, né? Se houvesse uma reforma amplíssima, gigantesca dos sistemas educacionais brasileiros. E aí eu estou falando de sistemas porque há o federal, os estaduais e os municipais, né? Pelo que a Constituição atual coloca. E essas reformas, elas nunca ocorreram com seriedade, elas nunca se deram. E, portanto, os brasileiros são divididos entre uma massa, né, de iletrados e uma pequena parcela de letrados, alfabetizados, universitários, diplomados, porque a República, ela durante esses 120 e tantos anos dela, ela não fez a menor questão de mudar esse império da ignorância, como a gente fala no nosso livro do Instituto, esse império de torpeza, esse império de malignidade, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque para ela se manter, e isso está aí numa matéria que eu compartilhei hoje no Facebook, né, uma matéria do New York Times falando sobre a realidade social e política brasileira. Ora, para esses potentados brasileiros que governam, e que às vezes aqui e ali eles mudam, né? Eles mudam a sua cara, a sua apresentação social, mas são uma oligarquia feroz, diretamente herdeira das oligarquias da Primeira República. Para essas pessoas não é interessante, para essas famílias e pessoas e grupos, não é interessante que a população brasileira passe a ser autônoma, a ser uma população de letrados, que obviamente não os elegerá, né? Se você tiver uma maioria de brasileiros letrados, uma maioria de brasileiros capaz, né, de discernir, com crítica, etc. Eu vi ali que vocês têm mais uma pergunta. Na verdade, a maior parte dessas oligarquias deixará de governar o Brasil. Então, Darcy Ribeiro tinha uma frase fantástica, só para a gente concluir. Ele dizia, o professor Darcy Ribeiro, um dos maiores indigenistas da história do Brasil, um dos maiores antropólogos, que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então, isso diz muita coisa, né? Oi, Bruno, boa noite. Então, na verdade, não era nenhuma pergunta que eu queria fazer, era só um comentário. Muita gente, por falta de conhecimento, comenta que Dilma foi a primeira mulher a liderar o Brasil, a governar o Brasil. Então, eu queria que você fizesse aí um breve comentário a respeito das nossas mulheres que lideraram o Brasil antes mesmo de Dilma sonhar e até nascer. Dilma não é a primeira mulher a governar o Brasil em hipótese alguma, porque no século XIX, também ao contrário do que grande parte da historiografia não estuda, né? No século XIX nós tivemos monarquia o tempo todo, né? Praticamente, só em 89 que houve o golpe da República. E durante o século XIX, a realeza brasileira ela é predominantemente feminina e não masculina. De maneira que, quando a Casa Real de Portugal, a dinastia de Bragança, a Casa de Bragança, sai, né, em 1807, fim de 1807, chega e vai para Salvador e depois do Rio de Janeiro, ela como a gente chama, transmigra, né, a transmigração da corte. Ela transmigra o Estado português também, em grande medida, porque era absolutismo monárquico ainda. Então, se a Casa Real está saindo de Portugal,
Portugal, tinha um professor português, que é o padrinho de Crisma, do meu padrinho de Crisma, o professor Otto, que era o Dom Tomás Maria da Câmara, era um nobre português. Ele dizia que, jocosamente, claro, que lá do céu se via um balão via quando a família real saiu de Lisboa e foi para o Rio de Janeiro. Havia uma faixa enorme em cima do país escrito Portugal mudou-se. Então, na verdade, a questão é que a rainha titular de Portugal, ainda que enferma, era Dona Maria. Então, em 1815, Dom João era o príncipe regente em nome da mãe, que ele amava muito, que ele cuidava muito. Ela era querida pela família, a despeito de ter enlouquecido verdadeiramente, né? É uma personagem demonizada também, em grande parte por uma historiografia que não se dá ao trabalho, né, de pesquisar, de fazer revisões históricas, mas que também é uma personagem que ultimamente um ou outro aí tem que... Eu publiquei um artigo pela revista da Associação dos Consultores Legislativos da Câmara sobre a Dona Maria. Bom, portanto, a monarquia luso-brasileira, que se inicia, o Estado brasileiro, que nasce em 1815 para 16, com a elevação a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, é uma monarquia cuja titular é mulher, é Dona Maria I. Então, Dona Maria I, a primeira titular de um Estado do Brasil é uma mulher, que é Dona Maria. Ela já estava doente, enferma, absolutamente demente, mas ela é a primeira titular feminina, portanto, e é o filho que governava em nome dela. Bom, a segunda mulher a governar o Brasil é uma austríaca, é Dona Maria Leopoldina, que quando Dom Pedro vai para São Paulo como príncipe regente do Brasil, o pai já tinha voltado para Portugal, e em Minas e São Paulo ele recebe as adesões ao movimento emancipacionista de líderes que já não queriam mais essa reunião, né, esse Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que na verdade não queriam mais, não porque se sentissem inferiorizados, porque na verdade o Brasil é que dava mais as cartas nesse momento, né, nessa monarquia ultramarina, além-mar, mas esses líderes, sobretudo Zé Bonifácio de Andrade e Silva, percebem que as cortes liberais portuguesas, mas enfim, eram liberais só para si, né, só para o governo português, elas queriam recolonizar o Brasil. E aí eles dizem, não, alto lá, isso a gente não vai permitir, então que se rompam os laços de vez e que Portugal fique sendo o reino de Portugal lá na Europa e o Brasil fique sendo o reino do Brasil independente aqui na América. E aí se engendra a terminologia de império, que não vem ao caso aqui explicar agora, que é um pouco mais complexo. Agora a questão é, Dona Maria Leopoldina, nascida arquiduquesa da Áustria, é a segunda governante feminina da história do Brasil. Ela governa no sentido de ser colocada como regente por Dom Pedro, presidindo o Conselho de Estado, e é ela que envia as cartas convencendo Dom Pedro a, de fato, romper com Portugal naquele momento, pelas sucessivas humilhações que as cortes portuguesas estavam infligindo ao Brasil. E Dona Maria Leopoldina é uma personagem fundamental para que a independência do Brasil exista, porque a diplomacia austríaca, se não tivesse aderido, né, ao movimento emancipacionista, era uma diplomacia altamente reacionária, conduzida pelo príncipe de Metternich, que era o primeiro-ministro do pai dela. Se a diplomacia austríaca não tivesse anuído ao processo de independência, Portugal não teria aceitado o processo de independência. E a guerra não cessaria jamais, porque mesmo que Dom Pedro fosse o herdeiro do trono português e filho de Dom João, a verdade é que Dom João também não podia aceitar a independência, como não aceitou até 1825. E o Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil, 1825, se deve, portanto, em grande medida, não só à diplomacia inglesa, como a historiografia gosta de falar, mas à diplomacia austríaca por causa de Dona Maria Leopoldina, imperatriz do Brasil, que está sendo cada vez mais exaltada, ainda bem, graças a Deus. Agora, a grande governante feminina do Brasil do século XIX, sem sombra de dúvida, porque governou um período, somando as 3 regências, de quase um mandato presidencial, ora bolas, foi Dona Isabel, a Redentora, justamente chamada de Redentora, Redentora da história do Brasil, e não Redentora dos escravos, aquela coisa piegas, nada disso. Redentora porque redimiu o Brasil da sua pior mancha histórica. Dona Isabel governou durante 3 regências. Durante 3 vezes o pai se ausentou e ela foi regente. Essas regências eram, sobretudo a última, obviamente, evidentemente, o pré-terceiro reinado. E
Foram regências, as duas primeiras, evidentemente, não foram regências em que ela tenha se destacado tanto assim como governante, mas a última regência, a regência fundamental, a regência que era o descortinar, né, o avançar desse terceiro reinado que não veio, nessa terceira regência ela agiu e fez a abolição junto com o movimento abolicionista, naturalmente, da forma como nós conhecemos, da forma gloriosa, sem indenização aos senhores de escravos e de terras, e com, não é, os projetos de futuro que havia, dos quais a gente já falou aqui o tempo todo. Mas é só para reafirmar isso. A presidenta Dilma Rousseff, não há problema em chamar de presidenta, esse termo está dicionarizado há muitas décadas, né, na gramática e no léxico brasileiro, não é uma coisa de petista só chamar a Dilma Rousseff de presidenta. A presidenta Dilma Rousseff, ela não foi a primeira governante feminina da história do Brasil, isso é uma anomalia, falar isso completamente. Agora, ela é a primeira chefe de Estado da República, porque a República foi, evidentemente, um golpe de Estado patriarcalista e misógino, em grandes aspectos. Então, é claro que nunca teria havido presidenta da República do Brasil. Jamais, 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 jamais. E tanto isso é fato que muitos jornalistas compararam Dilma à Dona Isabel quando ela foi alçada ao poder. Inclusive, o pai dela era búlgaro, né, o pai da presidenta Dilma, e se chamava em búlgaro Pedro, né, Rousseff, né, Rousseff, era búlgaro. Então, era Pedro. Então, alguns jornalistas diziam, ambas são filhas de Pedro, ambas herdariam o reinado do pai, uma herdou do padrinho político, outra estava herdando do pai, blá, blá, blá. Essas são comparações que podem ser feitas, sim, por causa da questão do gênero, né, o fato de serem mulheres, né. Agora, Dilma e Dona Isabel podem ser comparadas em todos os aspectos? Claro que não, evidente que não. Agora, não se pode negar, em hipótese alguma, que tanto uma quanto outra tenham sofrido inúmeros preconceitos, inúmeras contraposições políticas por causa do gênero. Quer dizer, que a questão de gênero fosse extremamente, e é até hoje no Brasil para nós, mal resolvida, né? E fosse um fator a mais de repulsa a essas personagens. Dona Isabel, o fato de ser católica, né? Então, juntar o fato de ser católica e ser mulher. Ultracatólica, ultrapiedosa, mulher, né? Era um horror desses homens que governavam o Brasil. E Dilma Rousseff, por milhões de razões aí, que não é o caso ficar explicando, porque não é o objetivo, né, da nossa fala hoje. Mas é claro que tem relação, sim. Existe alguma relação, né? Algumas, inclusive, há várias. Mas a tônica não pode ser imaginar que Dilma seja uma espécie de Dona Isabel II, né? Porque elas são diferentes. Mas Dilma também certamente não pode ser, enquanto personagem histórica feminina do Brasil, que são pouquíssimas, né? Demonizada, né? Isso é um papel que não cabe, em hipótese alguma, ao historiador cristão, ao historiador que é de uma escola, digamos assim, de um pensamento que não é o pensamento nem o marxista, como sempre diz o Paulo, né? Ele é um antimarxista militante, nem um pensamento liberal extremado, seja o que for, mas o historiador cristão ele tem um compromisso com a história e esse compromisso certamente faz com que ele se atenha, né, ao cristocentrismo. Então, você não pode demonizar nenhum humano, né? Nenhum humano é demonizável, né? Por mais que às vezes haja alguns que a gente duvide da não demônio, né, do aspecto não demoníaco dele, como um Hitler ou um Stalin da vida, né? Então, mas mesmo assim, o historiador cristão ele tem um compromisso com a não demonização das pessoas.